Então vamos lá. Tem um vídeo circulando por aí que gerou bastante barulho. Nele, um cara afirma que viver de dividendos é uma ilusão. E claro, isso dividiu muitas opiniões. Alguns aplaudiram, outros criticaram, mas quase ninguém parou para refletir de verdade. Por isso esse vídeo aqui não é uma resposta, é um convite. É um convite para encarar a realidade como ela é e olhar para onde de fato está o que interessa. Porque sim, talvez você já tenha escutado essa frase. Viver de dividendos é uma ilusão. Talvez tenha acreditado nela, ou quem sabe ela até tenha te incomodado, justamente porque lá no fundo você sonha em conquistar isso assim como eu. Mas antes de simplesmente concordar ou descartar essa ideia, a gente precisa se perguntar, de onde ela realmente surgiu? Quando o brasileiro médio ouve a palavra dividendo, a mente logo traduz isso como se fosse um bilhete premiado, como se todos os anos de trabalho duro, frustrações e boletos acumulados finalmente fossem recompensados com depósitos pingando na conta todo mês e sem esforço. É quase como vender a imagem da liberdade em suaves parcelas de esperança. Mas aqui está a verdade. Esse bilhete não vem premiado de fábrica. Ele precisa ser construído e cultivado. Porque se você planta a semente errada, não adianta esperar que a colheita seja diferente. Ah, Daniel, mas eu ainda estou confuso. Dá mesmo para viver de dividendos? Então vamos simplificar a base de tudo isso. Dividendos nada mais são do que uma parte do lucro da empresa dividida entre os donos. E sim, quando você investe, mesmo que seja uma única fração de ação, você já se torna um dono de um pedacinho daquele CNPJ. Imagine assim, que a sua empresa vende, paga as contas e sobra o dinheiro no fim do mês. Esse valor, se for repartido entre os sócios, se chama lucro distribuído. No mercado, esse nome bonito é dividendo. Ou seja, não tem mágica, é simplesmente o lucro da empresa saindo do caixa e entrando direto no seu bolso. Na prática, funciona assim. Imagine que uma empresa lucra R$100 mil e decide distribuir 40%. Isso significa que R$40 mil vão direto para os acionistas. Esse percentual tem até um nome técnico, que se chama payout. Mas tem que ficar muito atento, porque se esse payout ultrapassar 100%, tem algo muito errado. Porque significa que a empresa está entregando mais do que realmente lucrou. E como é que ela faz isso? Pode estar queimando reservas ou então até vendendo ativos. É como se fosse um pai que dá a mesada para os filhos usando o cartão já estourado. Dura pouco e a conta vem alta depois. E para deixar isso mais claro, vamos visualizar isso como um exemplo prático. Pega o exemplo da famosa Merck 3, que é o nosso mercado fictício da bolsa. Em 2024, ela lucrou R$500 mil e decidiu distribuir 40% desse valor, ou seja, R$200 mil foram destinados aos acionistas. Agora, se a Merck 3 tem 200 mil ações no mercado e você possui 1.000 delas, o cálculo é simples. Você recebe R$1.000 em dividendos. Isso equivale a R$1 por ação. Dinheiro que sai diretamente do caixa da empresa e vai parar na sua carteira. Mas tem um detalhe importante que muitos investidores iniciantes não percebem. Receber dividendos não significa automaticamente dar um passo rumo à aposentadoria, porque receber um dividendo é só um movimento de dinheiro. Viver de dividendos é outra história, bem mais longa, bem mais silenciosa e bem mais exigente. E é aqui que a ilusão começa. Tem gente aí que aporta R$200 e recebe R$2 de dividendos no mês e já posta no Instagram, rumo à liberdade financeira. Mas a verdade é que isso não é liberdade, é ansiedade disfarçada de otimismo. Porque se você quer viver de verdade com o dinheiro que recebe, você vai precisar mais do que um depósito simbólico. Vai precisar de estratégia, tempo e reinvestimento constante. E aqui entra a pergunta que ninguém responde com honestidade. Esses dividendos que você tanto espera, conseguem de fato sustentar a sua vida? Ou será que você está se apegando a um nome bonito para fugir da realidade que você ainda não construiu? Agora que vem a parte que quase ninguém para pensar. O dinheiro dos dividendos não é um presente da empresa. Na verdade, ele já era seu desde o início. O que acontece é simples. A empresa só muda o dinheiro de um lugar, tira de uma gaveta e coloca em outra. Porque assim, pensa comigo. Você é dono de uma parte daquela empresa. Logo, uma fatia do caixa já pertence a você. Então, quando ela decide transferir esse dinheiro para sua conta, nada foi criado. O que aconteceu foi apenas uma realocação. É como se você tivesse uma empresa com R$10 mil no caixa e como sócio, esse valor já é seu, mesmo que indiretamente. Agora a empresa pega R$100 e deposita na sua conta. E aí eu te pergunto, você ficou mais rico? Ganhou algo novo? Não, o dinheiro apenas trocou de bolso. Então, afinal, dividendos são ilusão? A resposta é depende. Se você está esperando um rendimento extra como se fosse um bônus mágico, sim, você vai se frustrar.
Mas se você entende que dividendos são apenas uma forma de acessar o dinheiro que já era seu, o jogo muda completamente. E sabe por quê? Porque esse dinheiro, quando cai na sua conta, tem apenas dois caminhos possíveis. Você pode gastar ou você pode reinvestir. E é aqui que entra uma das metáforas mais poderosas que você vai escutar hoje. Imagine que uma empresa funciona como uma galinha. Ela coloca um ovo. E nesse momento você tem duas escolhas. Você pode fritar o ovo e comer, ou pode deixar esse ovo chocar e nascer um pintinho. E esse pintinho, com o tempo, ele vai crescer e também colocar ovos. Se você tiver paciência, em vez de um simples ovo, vai acabar construindo o galinheiro inteiro. Esse é o verdadeiro poder do reinvestimento. E para te mostrar que isso não é um papo motivacional, mas sim pura matemática, deixa eu te mostrar um exemplo real. Imagina a nossa Merc 3 com apenas 4 sócios, cada um dono de 25%. A empresa lucra e distribui R$1 bilhão. E pronto, cada sócio coloca 250 mil no bolso. O Douglas decide reformar a casa. O Rubens viaja para as Maldivas. E o Felipe, ele gasta do jeito dele, sem pensar duas vezes. E aí que aparece o Pedro e faz uma proposta. Felipe, eu te dou 250 mil agora por 5% da sua parte. E o Felipe, sem pensar muito, aceita. E no ano seguinte, a Merc 3 distribui mais 1 milhão. Mas agora a história já é outra. O Pedro, com 30% da empresa, recebe 300 mil reais. E o Felipe, que ficou com apenas 20%, leva 200 mil. E o que foi que aconteceu aqui? O Pedro transformou o ovo em mais ovos. Usou o dividendo para aumentar a própria participação e aumentou junto com ela a sua fatia do lucro futuro. Na bolsa, esse tipo de movimento acontece todos os dias. Na bolsa, tem sempre alguém vendendo. E quem faz o contrário, quem reinveste, cresce sem fazer esforço. Esse é o efeito bola de neve. Começa devagar, quase invisível, mas quando embala, ninguém segura. E para mostrar que não é exagero, um estudo da Gemini Signal simulou o seguinte: se alguém tivesse investido um único dólar em 1871 e reinvestido todos os dividendos, em 2011 teria mais de 250 mil dólares. Pois é, $1 virou um pequeno império. E tudo isso por uma única decisão: não gastar o primeiro ovo. Você pode fritar o ovo ou usá-lo para construir um galinheiro inteiro. E olha, eu sei que investir pode parecer complicado. No meu começo eu também achava muito complicado, muita informação. Mas a verdade é que existe até um caminho simples. A maior parte do que eu explico aqui nos meus vídeos é tirado de um curso, Os Segredos dos Investimentos para Iniciantes. Nesse curso tem um passo a passo como qualquer pessoa pode sair do zero e aprender a investir de verdade. E várias outras coisas sobre finanças pessoais. É claro que você vai comprar o curso só se quiser, até porque muita coisa que tem no curso eu explico aqui nos meus vídeos. Mas se você quer um caminho que literalmente te pega pela mão e te ensina tudo, esse curso é perfeito. O link dele está na descrição e no primeiro comentário fixado. E aproveita que eu consegui um descontinho aí para vocês, viu? Agora voltando para o assunto do vídeo. Os dividendos não é um milagre, ele é uma engrenagem. E a pergunta que sempre aparece é: dá para viver de dividendos? A resposta parece óbvia, mas carrega muito mais complexidade do que a maioria imagina. A verdade é que milhares de empresários no Brasil já vivem disso. Eles pegam parte do lucro da própria empresa e usam para sustentar o dia a dia. E fazem isso muito antes de alguém sequer falar em bolsa de valores. Porque afinal, se dá para viver da borracharia do São Manuel, por que não daria para viver de renda de uma empresa listada na B3? O problema nunca foi o dividendo. O verdadeiro problema é a ilusão que muita gente cria em cima dele. A pessoa investe R$200 e recebe R$2 no mês e já acredita que esse é o primeiro passo para a aposentadoria. Mas não é, pelo menos ainda não. O dividendo não é um bilhete premiado. É só o reflexo proporcional do quanto você plantou. Quem tem patrimônio colhe. Quem está semeando ainda precisa de tempo e de estrutura. E tem outro detalhe que pouca gente comenta. Dividendos não são uma linha reta. Eles oscilam, mudam com os lucros e dependem da decisão da empresa. É por isso que viver com ações raramente traz previsibilidade. Muitos investidores estruturam suas carteiras com outras camadas de segurança. Fundos imobiliários, renda fixa, reservas. Alguns planejadores mais experientes, por exemplo, começam o ano com uma meta de quanto a carteira precisa render. E conforme os dividendos vão pingando, eles já separam esses valores. E o que ultrapassar a meta, reinveste para crescer ainda mais. E o que fica abaixo, compensam com as reservas. É assim que se cria uma renda estável e sem ansiedade. Agora, tem um ponto que quase ninguém percebe. Uma ação pode despencar 50% do preço e mesmo assim a empresa continuar pagando o mesmo dividendo. Sabe por quê? Porque dividendo não depende da cotação do papel,
Depende do lucro e da escolha da empresa de dividir esse lucro com os acionistas. Empresas mais maduras, que já cresceram bastante, tendem a distribuir mais dividendos. Já as que ainda estão em fase de expansão, preferem reter o dinheiro para continuar crescendo. Mas nenhuma empresa cresce para sempre. Uma hora o crescimento desacelera e o dinheiro acumulado vira renda. E quem tiver posicionado vai colher. E é aí que entra um detalhe técnico que muita gente ignora. O yield on cost, o rendimento com base no preço que você pagou. Pense na VEG, por exemplo. Hoje, o dividend yield dela gira em torno de 1,85%. Parece pouco, né? Mas quem comprou a ação dela quando custava apenas R$ 9,00, hoje recebe muito mais dividendos em relação ao que investiu naquela época. Esse é o ponto. Quem planta cedo, colhe mais. Mas quem planta direito, colhe por muito mais tempo. E quer saber se uma empresa é realmente boa pagadora de dividendos? Vai direto na fonte, o site de relações com investidores. Olha o histórico de pagamentos, analisa o lucro, confere a consistência, evite decidir com base em hype. E construa a sua carteira como quem planta uma árvore, não como quem aluga uma sombra no calor do desespero. Porque no fim das contas, o que realmente protege o investidor não é o dividendo em si, é a estrutura que sustenta esse caminho. Diversificação, planejamento, controle emocional e, acima de tudo, paciência. Sem isso, qualquer oscilação parece o fim do mundo. E com isso, até os anos ruins se transformam em oportunidades de crescimento. E se você ainda está construindo, ainda não é hora de depender, é hora de expandir. Tem gente que já poderia viver com o que tem, mas escolhe continuar crescendo, porque entendeu uma coisa bem simples. Liberdade financeira não nasce do quanto entra na sua conta, ela nasce do quanto você entende do jogo. Tem gente que vende o que ainda está florescendo e insiste em regar o que já secou. Isso não é estratégia, é apego disfarçado de paciência. E é exatamente aí que mora o erro de muitos iniciantes na bolsa. Acreditar que dividendo é milagre, que o mercado vai resolver sozinho o que a própria consciência financeira ainda não resolveu. Antes de perguntar quanto eu posso ganhar, vale se perguntar: eu saberei sustentar isso todos os meses? Viver de dividendos é possível sim, mas não como um passe de mágica. É como plantar uma árvore. Leva tempo, exige cuidado e só dá sombra para quem não arranca a raiz no primeiro vento. No fim, o maior risco nem é perder dinheiro, é perder tempo, esperando que a liberdade venha sem construir a estrutura que sustenta ela de pé. Agora que você já entendeu o que realmente são os dividendos, me responde: será que dá para viver de dividendos com R$500 mil na conta? Se você ainda não sabe, eu preparei um vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele vai te dar uma noção muito clara sobre esse assunto. Obrigado por assistir até aqui e tchau!